Conta-se a história de um fazendeiro que tinha um depósito de milho, né? Então, uma pessoa rica, e ele tinha um relógio de grande valor. E em determinado momento, quando ele estava mexendo, ele perdeu esse relógio dentro desse depósito de milho. E o que ele faz? Ele oferece uma boa recompensa para quem o encontrasse e chamou vários meninos, né, vários garotos para ajudar ele a procurar. Depois de longo tempo à procura desse relógio, não conseguiram encontrar. Então ele sai para fora, chamam todos, fecha a porta, porque não ia deixar ninguém, porque era perigoso, chama todas as crianças. E um dos garotos falou para o fazendeiro: dê uma chance para mim. Deixa eu voltar lá dentro e procurar, mas eu quero ir sozinho. O fazendeiro olhou, pensou, tá bom. Aí ele entrou, fechou a porta, sem fazer nenhum barulho. E daí a pouco ele sai com o relógio na mão. Aquilo causou espanto, porque de tanto procurar, depois de vários, busca com vários garotos, barulhos, e não conseguiu encontrar o relógio. E esse sai com o relógio na mão. E o fazendeiro pergunta para ele: o que é que você fez para encontrar e onde estava o relógio? Ele falou: eu simplesmente fechei a porta, sentei e fiquei em silêncio. E consegui ouvir o tic-tac do relógio e fui naquela direção e o encontrei. Aqui está o relógio. O fazendeiro ficou admirado, os outros amigos garotos ficaram admirados, porém, o objeto de grande valor, que é o relógio, foi encontrado. O que eu quero dizer com isso? Sabe que no mundo religioso em que nós vivemos nos dias de hoje, precisamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e ouvir o que Deus tem falado dentro das Escrituras. Ouvir atentamente a voz do Senhor. Um dos problemas sérios hoje nas chamadas igrejas é que poucas pessoas têm parado para ouvir o som que sai da boca de Deus para o nosso bem. E nós não estamos percebendo que o mundo, com tanto barulho religioso, não está dando a oportunidade para ninguém ouvir a voz do Senhor. O tic-tac que sai da boca de Deus para nos informar as coisas que temos necessidade. Sabe que na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, existem umas palavras que nós precisamos ouvir atentamente. Esquecer do mundo religioso e ouvir a voz do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve essa segunda carta, ele faz questão de mencionar que as pessoas iriam ficar cansadas de ouvir o Senhor, que a palavra de homens que se julgam sábios teria muito mais valor do que a palavra de Deus. Acompanhe comigo a partir do versículo 1 da segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. E aí você percebe que a doutrina que Deus ensinou, ele está dizendo para Timóteo, prega ela, quer seja oportuno ou não. Quer dizer, manda o som da sua voz dentro dessa doutrina que veio do Pai para salvar o homem. Mas olha o que ele fala um pouco mais. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvir a verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas significa barulhos de sons sem sentido,
que não ajuda o homem a se converter a Deus. Devemos seguir o exemplo do menino que fechou a porta, sentou-se no meio daquele lugar, daquele grande depósito, com muitos mantimentos, com várias espigas de milhos, e prestou atenção de onde estava vindo o tic-tac. Aqui ele diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os seus ouvidos vão ficar como se estivesse coçando, não quer as coisas de Deus, não querem sentar para ouvir Deus. E a palavra destes homens que estão pregando as suas próprias ganâncias, suas próprias cobiças, como eles estão dizendo hoje nos nossos dias. E ele diz que estas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, vão estar recusando o som que vem da voz de Deus, da boca de Deus, e vai dar crédito às fábulas inventadas por tais homens que são subordinados ao erro, aqueles que já tiraram Deus do seu trono e se assentou no lugar de Deus e estão ditando as suas palavras. Infelizmente, tem muitas pessoas desse tipo hoje, tanto para pregar as suas fábulas, como para ficar encantado com as fábulas pregadas. Lembra que, enquanto tinha vários garotos procurando junto com aquele homem que perdeu o relógio, tinha barulho, tinha conversa, tinha tudo, imagina, tinham risadas, tinha várias coisas. Não havia possibilidade de ouvir o som do tic-tac do relógio. E enquanto os homens insubordinados dos nossos dias, seja antes até de nós como depois, com tanto barulho, tanta coisa, com tanta fábula inventada, eles estão fazendo barulho e estão atrapalhando as pessoas ouvirem o som da voz de Deus. Deus desceu dos altos céus, a voz dele veio de lá. Precisamos ter a mesma sabedoria desse menino, desse jovem que sentou, fechou a porta para ouvir atentamente de qual é a direção que está vindo o tic-tac do relógio. De qual a direção está vindo a voz que vai nos salvar? De onde ela está saindo? A voz para salvar o homem sai da boca de Deus. E ela veio para ajudar o homem a caminhar. Jesus veio e enfrentou grandes dificuldades de muitos homens religiosos. Venceu todos eles com a mensagem salvadora, a mensagem redentora, e voltou aos céus. E estas palavras ainda continuam até hoje em nosso meio. Então precisamos ouvir o som e de onde está vindo o som da voz do Senhor para poder ouvir. Ainda no capítulo 3 da mesma carta, da segunda carta de Timóteo, o versículo 14 ao 17, Paulo faz uma coisa aqui fabulosa, que serve para mim e para você até nos dias de hoje. Ele está conversando com o jovem Timóteo. Ele fala para Timóteo que ele tem consciência de onde ele ouviu, desde a sua infância. Aqui ele faz menção da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, que procuraram criar Timóteo no caminho do Senhor. Mas quando ele chega aqui no versículo 14, ele fala para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, então a Escritura veio para homens de todas as épocas. Feliz do homem que ouviu a Escritura antes de Jesus chegar, a antiga aliança. E feliz o homem que continua ouvindo a Escritura até os dias de hoje.
A nova aliança completou a antiga. Feliz. Aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A voz que vem quando você está em silêncio para ouvir, você vai ter noção certinha de como praticar as coisas que agrada ao Senhor e Salvador. De outra sorte, você vai ficar perdido para ser condenado. É triste, mas muitas pessoas não estão parando para pensar e ouvir a voz que vem do Senhor para salvar tantos quantos almejam morar com Deus. Porque o barulho das pessoas, chamada religião, essa salada em qual nós vivemos, não está ajudando em nada, porque não está colocando no coração e na mente dos ouvintes a palavra que salva. Precisamos aprender a lição maior, ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua santa palavra, porque quem fala nestes 66 livros que nós a chamamos de Bíblia, uma biblioteca, quem fala é o Deus Criador, sustentador e Salvador. Esse é o Senhor que nós precisamos ouvir atentamente. A sua voz é vida, a sua palavra é vida. Ele mesmo se fez carne na pessoa de Cristo, habitou entre nós, foi crucificado e ao terceiro dia subiu aos céus. E está lá à destra do Pai, aguardando tantos quantos querem morar com ele. Mas só vai chegar lá quem der ouvidos à sua voz atentamente. Eu sei que parece difícil tudo isso, porque é bom demais viver no barulho, naquela coisa que parece verdade. Eu sei que isso satisfaz muito a carne, o desejo carnal. Mas esse não é o ponto. O ponto principal não é satisfazer a nossa vontade, a nossa carne. É satisfazer a vontade daquele que nos criou. E esse é Deus. Por isso a Escritura é importante. Sentar, ouvir, para poder praticar aquilo que agrada ao nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter como exemplo aquele garoto que entrou naquele grande depósito, sozinho, não no meio do barulho dos outros amigos. Sentou e ouviu a direção do tic-tac do relógio. E assim ele pegou esse objeto de grande valor e saiu com ele na mão e entregou para o seu senhor, aquele homem rico, para receber a sua recompensa que ele havia prometido para quem o encontrasse. Você já encontrou o grande tesouro? Segure firme, porque ele tem recompensa. Você ainda não encontrou? Então faça como o garoto fez. Ouça o som das palavras do Senhor e aprende para que você possa também encontrar esse tesouro valioso, que é a salvação através destas palavras que a Bíblia tem nos ajudado. Aqui está a palavra do Senhor. Devemos ouvi-la. Que Deus abençoe você ricamente. Se você já é inscrito em nossa página, muito obrigado, que Deus o abençoe. Continue sempre sendo um mensageiro do Senhor, porque assim você vai estar ajudando a outras pessoas que estão perto de você ou estão longe. Compartilhe para quantas pessoas você quiser. Não precisa ser esse vídeo, pode ser qualquer outro vídeo. Se você é só um visitante da nossa página, também oro por você. Que Deus o abençoe, porque estamos procurando caminhar na mesma direção, ouvindo a mesma voz, e essa voz vai nos salvar. Mas se tem o desejo de ser notificado, então inscreva-se na nossa página, fique à vontade. E assim, cada vez que eu estiver postando outro vídeo,
ou mais alguns vídeos, você vai ser notificado para você crescer um pouco mais. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aprender a ouvir a Ele, a ouvir a sua voz, pois vai fazer uma grande diferença naquele dia.